Desabamento do Eixão há 2 anos, Brasília via se abrir um buraco bem no coração da cidade. O que falta até tudo ficar pronto? A gente vai responder essa pergunta logo em seguida. Coronavírus cai para 9 o número de suspeitas no Brasil e o Ministério da Saúde reúne mais de 50 secretários dos estados e capitais para o caso do vírus chegar aqui. Operação Gaveteiro. A Polícia Federal prende 2 pessoas e cumpre mais de 40 buscas e investigação de desvio milionário no antigo Ministério do Trabalho. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e está começando agora o Band Cidade, primeira edição. Há exatamente 2 anos, o desabamento no coração de Brasília mudou a rotina de quem frequenta a área central. Às 11 horas e 45 minutos do dia 6 de fevereiro de 2018, parte do viaduto do Eixão Sul foi ao chão, esmagando 5 carros e destruindo lojas das galerias e da Galeria dos Estados, interditando pistas. Pouco a pouco, a região que fica a menos de 1 quilômetro da rodoviária, do plano piloto, vai voltando ao normal. Mas as consequências dessa queda ainda são evidentes. A galeria, parte que fica ali embaixo do viaduto, continua em obras e uma pista de acesso ao setor bancário segue fechada. A promessa é entregar tudo até o final deste ano. Confira agora na reportagem de Camila Lopes. Depois de 2 anos da queda do viaduto do Eixão, passar pela Galeria dos Estados ainda gera medo em alguns pedestres. Estou vendo que está em obras, né? Está até um pouco perigoso, por sinal, né? Por que o senhor está achando perigoso? O que traz essa insegurança? A gente fica com receio de haver alguma queda, né? Está passando por baixo assim, né? O local está passando por obras desde o desabamento. Toda a área aqui da galeria está sendo reformada. Ao todo, o governo vai investir quase 5 milhões de reais para garantir que o local fique novo e seguro. Nós estamos fazendo tudo, né? Estamos revitalizando e reformando toda a parte hidrossanitária, todas as partes de instalações, tanto elétrica como lógica. Estamos revitalizando a parte de água potável, águas pluviais, né? Estamos fazendo uma galeria de águas pluviais aqui, porque anteriormente, quando chovia, aqui inundava, aqui alagava. Então, hoje nós não vamos ter mais esse problema. Para não atrapalhar o trajeto de pedestres e o funcionamento das lojas, a obra está sendo feita em etapas. Há uma semana, o Arthur, que tem loja do lado que está reformando, foi transferido para esse lugar, para assim garantir que o serviço atrapalhe o menos possível nas vendas, já que desde o desabamento, ele teve que demitir funcionários porque o movimento caiu. Sim, impactou desde a queda do viaduto, né? E agora a reforma também está dando um impacto, mas a gente está com a expectativa de melhora aí. O pessoal da administração está desempenhando, a Secretaria da Cidade também está dando um apoio legal para a gente, tá? A gente está tendo um apoio dessa administração muito boa. Mas não é só a galeria que está passando por reforma. O desabamento alterou o trânsito no Eixão. Às pressas, o DR teve de construir 2 pequenas pistas de ligação para desafogar o tráfego na região dos setores comercial e bancário sul. Hoje, só a superior em que ficava a pista que ligava o setor comercial sul ao bancário continua em obra. Nós queremos entregar toda a obra na galeria e nas adjacências esse ano ainda. Vai melhorar, né? Mas está demorando. Tá ficando bonito aqui dentro, né? Mas lá fora a gente espera que melhore, né? A reconstrução do viaduto só começou no dia 24 de setembro, 7 meses depois do desabamento e cerca de 1 mês após a empresa Via Engenharia ter vencido a licitação aberta pelo governo. O critério para escolha foi o menor preço, R$ 10.900.000. A gente vai conversar sobre esse assunto com o Cláudio Humberto, já está com a gente. Estava aqui no dia 6 de fevereiro de 2018. Cláudio, lembro de você falando assim, chamem os japoneses, não chamaram. O que aconteceu de lá para cá, Cláudio? Exatamente, a gente pediu tanto, né, que chamassem os japoneses ou os chineses, né? Os chineses construíram um hospital para 1.500 pessoas em 10 meses. Construiu e equipou, tudo prontinho para funcionar. Por que é que não se consegue concluir uma obra tão simples, aparentemente, como reparar um pedaço, apenas um sexto de todo o viaduto, né? Levaram tanto tempo, né? O então governador Rodrigo Hollenberg amarelou na hora de decidir fazer a obra em caráter emergencial, sem licitação, colocando inclusive os próprios órgãos de engenharia do GDF para executá-la, nem precisava contratar empresas privadas, mas ele amarelou e quis fazer política com isso. Criou uma comissão com 9 integrantes.
Aí tinha um monte de gente dando palpite, foram meses de discussão. Depois da discussão veio o projeto, a fase de projeto, outra confusão. Aí o IPHAN, que não tem lá grande utilidade a não ser encher o saco das pessoas e dos órgãos públicos, ficou colocando dificuldades. E isso foi se arrastando e se arrastando. A obra, na verdade, foi retomada com força depois que assumiu o cargo o governador Ibanez Rocha. Aí ele concluiu. Mas aí vieram os outros problemas e desafios à nossa engenharia. Olha, tem sido vexatório o comportamento dos órgãos de engenharia aqui do Brasil, particularmente de Brasília, nesses casos, né? Eles deveriam lá passar uma boa temporada aprendendo a fazer com os chineses e os japoneses. A gente vê aí, viu até na reportagem o ritmo assim lento. Estamos fazendo por fases e coisa e tal. Aí tem que fazer, de repente eles se deram conta que na Galeria dos Estados e também ali na parte de baixo tinha que fazer o refazimento, exigiam obras de refazimento de estrutura, de alteração de colunas, de sustentação, de outras coisas que são necessárias em qualquer obra de engenharia, mas não precisa ficar 2 anos nessa lenga-lenga enquanto a gente espera a retomada da normalidade no centro geográfico do Brasil. Ali é o centro geográfico do Brasil e portanto, está no centro da capital da República, né? Isso merecia uma atenção muito maior e também gente mais competente na execução dessas obras. E a Justiça do DF determinou que o centro de zoonose seja transferido para outro local, distante do Hospital da Criança. Hoje, o espaço que recebe animais doentes e faz o controle de doenças infecciosas fica a cerca de 500 metros do hospital. E para a Justiça, essa situação representa uma negligência com as crianças atendidas na unidade de saúde. Grade com grade, essa é a situação do Centro de Zoonoses do Distrito Federal com o Hospital da Criança de Brasília. Os locais são bem próximos e isso levantou um alerta, já que no Centro de Zoonoses são acolhidos animais abandonados e doentes e são tratadas doenças infecciosas como leishmaniose e raiva. Na unidade, são feitos até 250 atendimentos de cães e gatos por semana. Por causa dessa proximidade, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal determinou que a zoonoses seja transferida para um local distante do Hospital da Criança. A decisão considerou que a situação coloca em risco a vida dos pacientes que fazem tratamento contra o câncer. A mudança deve acontecer dentro de 1 ano, sob pena de multa de R$50 mil por dia de atraso. A decisão não é definitiva e ainda cabe recurso. A Procuradoria-Geral do DF informou que aguarda ser intimada para se posicionar sobre eventuais medidas judiciais. Mesmo assim, quem frequenta o Hospital da Criança comemorou. Seria bom, né? Com certeza seria bom, porque querendo ou não, né? Tem crianças aqui, né, e tudo mais, tem tratamento e tudo mais, então não seria o lugar ideal, né, para ficar. Por meio de nota, o Hospital da Criança informou que não vai se pronunciar sobre a decisão que divide opiniões. Nos mais de 1.200 metros quadrados de estrutura das zoonoses, tem canil, gatil, laboratórios, sala de necrópsia e até sala de eutanásia. Na unidade ainda são oferecidas vacinas de graça. Quem já precisou desses serviços não concorda com a possível mudança. Para ela sair daqui, acho que fica muito contramão para muita gente. A proposta é que a zoonoses seja levada para um espaço que fica ao lado do Hospital Veterinário Público, em Taguatinga. Um grupo de deputados e senadores apresentou ao Supremo Tribunal Federal um pedido de impeachment contra o ministro da Educação. Na denúncia enviada ao presidente do STF, Supremo Tribunal Federal, 19 parlamentares defendem que Abraham Weintraub deixe o cargo e seja investigado por falhas no Enem, quebra de decoro e omissão do MEC para dar destino a R$1 bilhão recuperados da Lava Jato. O pedido é baseado em dados levantados por uma comissão da Câmara que identificou problemas na execução de políticas públicas. Não há prazo para o Supremo analisar a denúncia e o ministro ainda não se manifestou. A Polícia Federal cumpriu hoje a Operação Gaveteiros, que apura desvio de dinheiro público no extinto Ministério do Trabalho. Entre os alvos estão o ex-ministro do Trabalho e atual presidente da Funasa, Ronaldo Nogueira, o ex-deputado Jovair Arantes e o ex-assessor da Casa Civil do governo Bolsonaro, Pablo Tatim. Os detalhes estão chegando ao vivo com a Renata Dourado. Quais são os resultados dessa operação, Renata? Boa tarde.
Rodrigo, boa tarde para você. Mais uma investigação, né, para apurar desvio de recursos aí do Ministério do Trabalho, antigo Ministério do Trabalho, como você lembrou. Já perdemos as contas aqui de quantas operações já foram. Então, mais uma hoje. Dessa vez, essa operação apura possíveis irregularidades que tenham sido cometidas entre 2016 e 2018, desvio de recursos. Então, de acordo com a apuração, o que aconteceu foi o seguinte: um grupo que trabalhava no então Ministério do Trabalho contratou uma empresa de tecnologia para apurar possíveis fraudes no seguro-desemprego. Mas, na verdade, essa empresa não fez absolutamente nada. Isso foi uma desculpa para desviar algo em torno de 50 milhões de reais. Então, ao todo, hoje, a polícia cumpre 41 mandados de busca e apreensão, 2 mandados de prisão, portanto, 2 pessoas foram presas. Esses mandados de busca e apreensão ocorrem aqui no Distrito Federal, em Goiás, em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte. Aqui no Distrito Federal, os policiais estiveram no prédio do DataPrev. Nós temos aí umas imagens, vou pedir para o Neto soltar essas imagens hoje de manhã, então você vê os policiais saindo com malotes. O DataPrev divulgou uma nota, diz que está cooperando com a Polícia Federal e explicou o seguinte: esse mandado de busca e apreensão, ele foi feito em uma sala específica de um dos empregados, Ivanildo Dias Júnior, que foi preso hoje. Ele era, portanto, consultor jurídico da DataPrev e a empresa não é investigada. Você citou aí o Ronaldo Nogueira, que chegou a ser ministro do Trabalho no governo Temer e atualmente ele estava presidindo a FUNASA. Ele foi nomeado em fevereiro do ano passado pelo ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Um outro nome também citado por você, Pablo Tatim. Ele era assessor, chegou a ser assessor do ministro, do ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni também, e foi afastado em março do ano passado porque o nome dele também foi citado em irregularidades. Então, é claro que vão ter aí vários desdobramentos dessa operação de hoje e a gente vai acompanhar. Rodrigo. Valeu, Renata. Cláudio Humberto, o Ministério do Trabalho deixou algum tipo de saudade? É claro que não, né? Deixou esse tipo de legado. Eu me lembro que durante o governo Dilma Rousseff, só durante o governo Dilma Rousseff, foram pelo menos 2 operações da Polícia Federal por irregularidades variadas, mas principalmente na venda de cartas sindicais, que é uma espécie de autorização de alvará de funcionamento de sindicatos, que virou no Brasil um grande negócio. Como a gente sabe, o Brasil tem hoje alguma coisa próxima de 17 mil sindicatos. Simplesmente 93% de todos os sindicatos que existem no mundo. Criaram-se verdadeiras lojas de arrancar dinheiro de maneira abusiva até da classe trabalhadora. E o Ministério do Trabalho era responsável pela concessão desses alvarás ou cartas sindicais. Isso era vendido, e vendido caro. Alvarás de cartas sindicais chegavam a ser vendidas por R$200 mil, porque era um grande negócio. A gente sabe, os sindicatos no Brasil, grande parte deles continua controlada por pelegos, gente que se apropria das entidades para ficar rico. E tem muita gente rica mesmo aí, embora fique fazendo aí proselitismo político e bradando palavras de ordem em favor da classe trabalhadora. Olha, a seguir, aviões da FAB já estão na última parada antes de chegar à China. E por aqui, mais de 50 secretários de saúde dos estados e capitais discutem um plano de contingência em caso da chegada do coronavírus. O Band Cidade está voltando daqui a pouco. No Brasil, cerca de 930 jovens menores de idade dão à luz todos os dias, totalizando mais de 434 mil mães adolescentes por ano. Este número já foi maior e agora está em queda. Ainda assim, o Brasil registra a maior taxa entre os países da América Latina e Caribe. Mas como mudar essa realidade? Os Ministérios da Saúde e da Mulher lançaram uma campanha contra a gravidez precoce. E esse é o assunto de hoje do Consulte o Doutor, com a obstetra Cibele Bertoldo. Está com a gente, doutora, seja bem-vinda aqui ao Band Cidade. A gente sabe que esse assunto é importante, mas pela sua experiência, de que forma tratar desse assunto com os jovens? Olha, essa é uma política extremamente importante que eu me lembre nunca foi feita por nenhum governo. Então, é uma política não só de saúde pública, mas comportamental, social, porque uma gestante adolescente, isso causa um grande transtorno social, de saúde para a mãe e para o bebê e para a criança. A gente tem um dos maiores índices de mortalidade, 20% de filhos de mães adolescentes.
Então, é importante acolher esses jovens, é importante que os jovens saibam que eles podem ir no posto de saúde a partir de 15 anos de idade, eles podem ir desacompanhados para tirar dúvidas sobre métodos contraceptivos, sobre doenças sexualmente transmissíveis, né, sobre o que fazer nessa fase. E muito importante ainda, como uma medida comportamental de estímulo dos jovens a conversarem com as suas famílias, a quebrar o tabu sobre sexualidade, sobre métodos contraceptivos, né? Para os pais não acharem que eles estão estimulando o início de uma vida sexual precoce se eles conversarem isso com os filhos. Então, isso é importante, essa política. Agora, doutora, a gente sabe que tem uma questão legal, obviamente, né? Mas no caso de uma gravidez muito recente, quais são os riscos, inclusive, para a mãe e para o bebê? Os trabalhos mostram que o maior risco é de parto prematuro, de baixo peso ao nascer, de pré-eclâmpsia, que é a pressão alta na gravidez, com risco de crises convulsivas, que é a eclâmpsia, né? E ainda déficit nutricional dessa criança depois de nascer, déficit nutricional materno durante a gestação, porque realmente são, né, as meninas mais jovens, elas não se alimentam tão bem, nem na gravidez, que demanda bastante nutricionalmente, e após o parto também. Agora, a senhora estava tratando de uma questão que é importante, que é a prevenção, né? E tratar sem tabu dessa questão. E teve uma política adotada aqui no Distrito Federal, que foi daquela vacina contra o HPV, né? Como essa vacina ela pode ser importante aí, né, para adolescentes, jovens, que ainda vão iniciar a vida sexual. É muito importante a vacina para o HPV, pensando na prevenção do câncer de colo de útero, né? Então, esse é o principal. É um pontapé para começar a se conversar sobre as doenças sexualmente transmissíveis e daí começar a se conversar sobre os métodos contraceptivos, sexualidade, por aí vai. Tudo em relação a isso, para os adolescentes, é uma porta aberta para a conversa e para eles terem mais autonomia, mais responsabilidade, afetividade para lidar com as situações da própria vida. E para os adolescentes, jovens, mães que estão nos acompanhando, doutora, qual é a sua indicação quando essa criança, esse adolescente deve começar a ter acompanhamento médico? Acompanhamento das adolescentes gestantes começarem o pré-natal quanto antes. Né? Mais uma vez, elas podem procurar o serviço de saúde desacompanhadas, mesmo sendo menores de idade, né? Para iniciar o pré-natal precocemente. E para as adolescentes não gestantes, que possam procurar informação, que possam procurar conversar dentro das suas famílias ou de alguma rede de acolhimento que elas tenham, independente de ser família ou não, né? Confiável, para que elas consigam lidar, tomar decisões mais corretamente. E, principalmente, os métodos contraceptivos de longa duração, que são os ideais para as adolescentes. Então, pílula e DIU. Principalmente, né, doutora? Muito obrigado pela presença aqui no Band Cidade. Prazer foi meu. Olha só, os aviões que vão resgatar os brasileiros chegam hoje ao epicentro do coronavírus, na China, e a previsão é que as aeronaves tragam de volta 34 pessoas. Quando os passageiros retornarem no sábado, já estará em vigor a lei que cria regras para o combate ao vírus. O texto foi aprovado pelo Senado e deve ser sancionado até amanhã pelo presidente Jair Bolsonaro. A aprovação na Câmara dos Deputados e no Senado ocorreu em menos de 24 horas. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já encaminhou a lei da quarentena para a sanção presidencial. Ela vai ter validade somente durante o tempo de emergência internacional definido pela Organização Mundial da Saúde em razão do coronavírus. A lei prevê a adoção de medidas como a realização de exames, mesmo sem autorização da pessoa. E o governo fica autorizado a comprar bens, serviços e insumos para o controle da doença sem licitação pública. Para a operação de resgate dos brasileiros na China, a Presidência da República cedeu 2 aviões. Eles têm capacidade para 30 passageiros, além de 7 tripulantes. Cada um transporta uma equipe de saúde, formada por 3 médicos da Força Aérea, 1 do Ministério da Saúde, 2 enfermeiros e um auxiliar técnico. Eles levam um equipamento conhecido como bolha, que permite o isolamento de quem eventualmente apresentar sintomas do coronavírus durante a viagem. Quem já estiver doente, não embarca. Vão fazer exames local, essa equipe médica, para ver se tem algum sintoma, né, que só pode embarcar na aeronave se não tiver sintoma nenhum. A permanência em Wuhan, epicentro do coronavírus, vai ser a mais rápida possível.
A viagem de volta começa na sexta, com chegada prevista para sábado, na base aérea de Anápolis, em Goiás. O grupo vai ser instalado em quartos individuais do hotel de trânsito da base. Os militares que retornarem da China e as equipes médicas também ficarão em observação na base pelo mesmo período. Se alguém apresentar sintomas do coronavírus, como febre, dificuldade para respirar e tosse, será transferido para o Hospital das Forças Armadas, aqui em Brasília. Em Anápolis, muita gente recebeu com naturalidade a notícia de que a base aérea vai abrigar os brasileiros resgatados da China. Eu acho que eu saiba, acho que a gente não vai correr risco, porque vão estar lá na base aérea lá protegidos, né? Eles vão estar guardados lá, então não tem como, eles não vão sair, eles não vão estar na cidade, né? Mas há também quem ficou preocupado. Eu tenho medo, né, que eu estou sempre no comércio, sempre estou tendo contato com todo mundo. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, se reuniu nesta manhã com secretários de saúde dos estados e capitais de todo o país para tratar sobre a situação do coronavírus. Eles discutiram um plano de contingência caso o vírus chegue ao Brasil. Então a gente volta a falar com a Renata Dourado, já tem até um prazo aí para a próxima segunda-feira para encaminhar esses planos estaduais, né, Renata? Exatamente isso, Rodrigo. Os técnicos do Ministério da Saúde apresentaram ali todo o procedimento feito pelo governo federal até agora aos secretários estaduais municipais de saúde, e eles terão, como você lembrou, até a próxima segunda-feira para apresentar ao governo federal esse novo planejamento. Então, ao final dessa reunião, o ministro da Saúde conversou ali com a imprensa. Entre outras coisas, ele falou que se houver necessidade de repasse de recursos do governo federal para estados e municípios, isso vai acontecer, porque a gente sabe que o Brasil existem várias realidades, cada município tem a sua realidade. Os secretários também tiveram a oportunidade de fazer esse relato, falar dos hospitais, falar dos leitos. Então, até segunda-feira, eles vão apresentar esse planejamento. E o ministro também destacou o seguinte: a partir de março começa a vacinação, a imunização contra a influenza. No entanto, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A imunização contra a influenza nada tem a ver com coronavírus. São vírus totalmente diferentes. É claro que há todo um estudo aí por trás para tentar encontrar uma vacinação que combata o coronavírus, mas isso ainda não aconteceu. A gente lembra que aqui no Brasil não tem nenhum caso confirmado da doença. Ontem existiam 11 casos suspeitos, hoje o ministro já atualizou, então são 9 casos suspeitos aqui no Brasil, em 4 estados, em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E como vem acontecendo todos os dias, logo mais às 4 horas da tarde, o Ministério da Saúde vai divulgar um novo boletim atualizando essas informações. Rodrigo. Obrigado, Renata. Continua acompanhando informações importantes. Cláudio Humberto, sábado hoje é importante com a chegada dos brasileiros. E como é que o governo, as secretarias estão se preparando para tudo isso? O governo está muito bem preparado. Até uma surpresa quando eu apurei essa história ontem, né? O Ministério da Saúde chegou a investir, ninguém sabia disso, isso não foi divulgado, chegou a investir 150 milhões de reais na compra de materiais, equipamentos, máscaras, há milhões de máscaras já compradas. O Brasil agiu, o governo brasileiro, silenciosamente, sem avisar, sem contar, sem divulgar. Tão logo essa questão do coronavírus se estabeleceu na China. As autoridades sanitárias brasileiras perceberam a gravidade disso e o alto risco de a doença chegar no Brasil, e vai chegar. Isso é inevitável, é inexorável e chegará de avião. Daí os cuidados que estão sendo adotados com esses brasileiros que serão repatriados e chegam aqui no fim de semana. No governo se estabelece uma curiosa queda de braço. Os técnicos do Ministério da Saúde querem divulgar isso, divulgar os cuidados, fazer campanhas de esclarecimento, etc. e tal. Mas a área de comunicação do Palácio do Planalto, a SECOM, diverge disso. Acha que tem medo que divulgando essas questões acabe provocando alarme, acabe provocando pânico na população. Essas pessoas de comunicação parecem não saber, ou talvez por inexperiência, que as pessoas não entram em pânico quando elas estão adequadamente informadas, né? Essa que é a questão. O que se espera é que o governo, tão logo se estabeleça a confirmação de um caso ao menos, já comece uma campanha aí de mobilização, de esclarecimento, etc. e tal. Nessa direção, nesse sentido, é fundamental que o governo haja em articulação com as secretarias estaduais, daí a reunião de hoje com o ministro Mandetta. Olha, a seguir, o GDF entrega a pista do Jockey e com novidade, velocidade reduzida. O Band Cidade está voltando daqui a pouco.
Uma boa notícia para os motoristas que passam pela ADF 087, conhecida como Pista do Jockey. A pista foi entregue pelo governador e nesta manhã e com mudança na velocidade, que passa de 70 para 60 km por hora. Mas os motoristas vão ter um tempo, 11 dias, até começarem a ser multados. O trecho que passou por uma restauração no pavimento asfáltico agora tem uma nova regra. A velocidade que antes era de 70 km por hora passou a ser de 60 km. Por motivos de readaptação, até o dia 18 de fevereiro, os motoristas que passarem na velocidade antiga não serão multados. Além disso, com a conclusão da obra, a preferência na rotatória era do motorista que estivesse na pista principal. Agora, a preferência será de quem já estiver fazendo os balões. A segunda mudança é para quem vai acessar os condomínios da região. Agora é preciso acessar a marginal para entrar nas quadras. Todo o serviço foi entregue hoje pelo governador Ibanez Rocha. Hoje eu fiz questão de passar pelas principais avenidas e constatar o que a força do trabalho transforma a vida das pessoas. E a força do trabalho do DR, a comunicação de toda essa equipe, Walter Casimiro, com as empresas, a capacidade de organização, a capacidade de conversa com as lideranças, o enfrentamento das dificuldades junto com a população. A obra na pista do Jockey teve início em maio de 2019, custando 6,2 milhões de reais. Entre os serviços realizados estão restauração de 3 quilômetros da pista, construção de calçadas e meio-fios e sinalização horizontal e vertical. Para a dona Elisa, moradora de Vicente Pires, a obra ajudou muito a cidade. Os balões ficaram muito bons, até o redutor de velocidade, né? Muito bom. Não dá nem para acreditar que é Vicente Pires, né? Aqui na Band você tem um canal direto para fazer denúncias, mandar vídeos e mostrar o que acontece aí onde você mora. O WhatsApp do Band Cidade já aparecendo aqui, 999769204. Band Cidade, primeira edição, vai ficando por aqui. Eu já vou chamando aqui o nosso amigo Bruno Mendes, está aqui com a galera dos donos da bola. E o Brasiliense é Brasília hoje na Copa do Brasil, né, Bruno? Exatamente. Um dos representantes do Distrito Federal, juntamente com o Gama, joga hoje à noite, jogo difícil, mas a gente espera, claro, que o time de Brasília possa permanecer, até porque é bom pela grana e pela classificação, né, Aurélio? E a gente lá na torcida, eu tô sabendo que até o Dani Pança tá na torcida brasiliense. Mas aí eu já não garanto, mas vamos ver o que vai acontecer. Valeu, bom programa, Bruno.